Sabe como a ciência pega uma dúvida e transforma numa resposta que a gente pode confiar? Bom, é mais ou menos como construir um prédio. Para ele não cair, né, precisa de um projeto muito bom e de uma execução super cuidadosa. É exatamente isso que a gente vai ver aqui. Como um estudo científico é montado, sabe? Peça por peça, tijolo por tijolo. Olha só o nosso roteiro. São 5 etapas. A gente começa pela fundação, claro. Depois, vamos dar uma olhada no projeto, escolher os materiais e ferramentas certos. Daí, partimos para a construção em si e, no final, a gente faz aquela inspeção para ver se está tudo nos conformes. Bem direto ao ponto. Então a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como é que se sai daquela incerteza, daquela dúvida e se chega numa conclusão que, poxa, dá para confiar? É esse o grande mistério que a pesquisa científica tenta resolver. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Bora lá então. Primeira parte, a fundação. E não tem segredo, né? Para qualquer coisa ser forte, seja um prédio ou um estudo, tudo começa com uma base bem feita. E essa base é o planejamento. E, gente, a importância disso é gigante. Não dá para subestimar. Pensa assim, um erro no planejamento é tipo uma rachadura na fundação do prédio. Não tem o que fazer depois. Pode usar a análise mais chique do mundo, o prédio vai estar comprometido. Essa base tem que ser simplesmente impecável. Ok, mas o que é essa fundação, afinal? São basicamente 3 pilares. Primeiro, entender o problema de verdade a fundo. Segundo, ser realista com o que se tem na mão, sabe? Tempo, grana, equipe. E terceiro, que é fundamental, não reinventar a roda. É construir em cima do que já existe, ver o que outros pesquisadores já descobriram sobre o assunto. E o ponto de partida de tudo mesmo é uma pergunta de pesquisa muito clara. Porque, sério, uma pergunta vaga só leva a uma resposta que não serve para nada. Esse exemplo aqui é perfeito. Qual a relação entre o uso excessivo de redes sociais e a saúde mental de adolescentes? Tá vendo? É super específico, diz o que está sendo olhado, em quem e qual o resultado esperado. Isso dá um foco, uma direção para toda a pesquisa. Beleza, fundação pronta, bem sólida. Agora a gente sobe um andar. Vamos para a segunda parte, o projeto, a planta baixa do nosso estúdio. É aqui que aquela pergunta de pesquisa vira algo testável, sabe? Vira uma hipótese com objetivos bem claros. E aqui tem uma coisa muito legal sobre como a ciência pensa. A gente trabalha com duas ideias opostas. A primeira é a hipótese nula, que é basicamente dizer, olha, não tem nada acontecendo aqui, não há diferença. Já a hipótese alternativa é o que a gente geralmente acha que está acontecendo. O trabalho todo do pesquisador é tentar juntar prova suficiente para dizer, quer saber, essa hipótese nula aqui não se sustenta. É tipo um jogo de detetive. Os estudos também podem ter dois focos diferentes. Alguns são descritivos. Eles querem tirar uma foto do momento, sabe? Responder quantos ou onde. Tipo, qual a porcentagem de burnout em profissionais da saúde? Outros estudos são analíticos. Aí a pergunta é mais profunda. Por quê? Eles querem entender a causa, a relação entre as coisas, tipo estresse e depressão. Ok, terceira fase. Com o projeto em mãos, o que a gente precisa? Dos materiais e das ferramentas, óbvio. Na pesquisa, os materiais são as variáveis que a gente vai estudar. E as ferramentas são os instrumentos que usamos para medir essas variáveis. E, no coração de qualquer hipótese, a gente encontra as variáveis. É simples. A variável independente é a que a gente acha que é a causa. A variável dependente é o efeito, o resultado. Entender direitinho quem é quem aqui, nossa, é absolutamente essencial. E olha, essas variáveis não são todas iguais. Elas têm tipos diferentes. Algumas são números, tipo idade. Outras são categorias, como gênero. E saber o tipo de cada uma não é só um detalhe técnico, não, é fundamental. Porque é isso que vai dizer qual tipo de análise estatística a gente pode usar lá na frente. Certo? E para medir tudo isso, as ferramentas têm que ser boas, precisas. Um instrumento de pesquisa precisa ter duas coisas, validade e confiabilidade. Validade é, ele mede o que diz que mede, e confiabilidade é, se eu medir de novo, vai dar o mesmo resultado? A analogia da fita métrica é perfeita. Ninguém quer construir um prédio usando uma régua toda torta, né? Pronto. Projeto, materiais, ferramentas, tudo certo. Chegou a hora de botar a mão na massa. Quarta fase, a construção e a inspeção. É agora que a gente junta tudo, analisa os dados e depois vem a parte tensa, inspecionar para ver se tem alguma falha na nossa estrutura. A primeira ferramenta de inspeção é o famoso, e às vezes temido, valor P. Mas a ideia é até que simples. Ele responde a seguinte pergunta. Se não tivesse efeito nenhum, qual a chance de eu encontrar esses resultados só por sorte, por puro acaso?
Então, se o valor P é bem baixinho, é um bom sinal. Sugere que o que a gente encontrou provavelmente não é só coincidência. Mas o valor P não trabalha sozinho. Ele tem um parceiro, o intervalo de confiança. Em vez de dar só um sim ou não, o intervalo de confiança dá uma faixa de valores onde o resultado real provavelmente está. E a lógica é, se essa faixa de valores não passa por aquele ponto que significa nenhum efeito, uau, aí a gente fica bem mais confiante de que o resultado é real. Só que nenhuma inspeção é perfeita. E na estatística existem 2 erros clássicos que podem acontecer. O erro tipo 1 é o famoso falso positivo. É quando a gente se empolga e diz que achou alguma coisa, mas na verdade não tinha nada lá. Já o erro tipo 2 é o falso negativo, que é o oposto. É deixar passar batido um efeito que de fato existe. E as consequências disso no mundo real são sérias. Imagina um falso positivo na saúde. Significa adotar um tratamento que não funciona de verdade, é jogar dinheiro fora e, pior, pode até prejudicar quem recebe esse tratamento. Do outro lado da moeda, o falso negativo é igualmente ruim. Pensa só. Pode-se acabar jogando fora uma terapia ou um remédio que realmente funciona. É uma chance perdida de ajudar as pessoas. Por isso que o rigor na análise, o cuidado para não cometer esses erros é tão, mas tão importante. Bom, chegamos na última fase. O nosso prédio está de pé, a pesquisa foi concluída, mas e agora? Como a gente sabe se ele é seguro, se ele é útil para o mundo de verdade? Assim como um prédio pode ter um pilar torto, um estudo pode ter o que a gente chama de vieses. São falhas que comprometem tudo. Tem o viés de seleção, quando o grupo de pessoas estudado não representa a realidade. Tem o viés de informação, que são erros na coleta de dados, e o de confusão, que é quando uma terceira coisa, que nem estava sendo olhada, bagunça os resultados. Qualquer um desses pode derrubar a credibilidade do estudo. No fim das contas, o que se busca são 2 coisas. A primeira é a validade interna. O estudo foi bem feito, os resultados para aquele grupo são confiáveis. A segunda é a validade externa. Beleza, funcionou para esse grupo, mas será que dá para generalizar? Será que esses resultados valem para o resto do mundo? E por que todo esse trabalhão? Porque é esse processo rigoroso que cria o que chamamos de prática baseada em evidências. É o que garante que as decisões importantes, seja na medicina, na política, não sejam baseadas em achismo, mas sim em dados sólidos. É como se descobre o que realmente funciona. Isso tudo nos leva para uma reflexão final, né? Agora, com essa ideia de que um estudo é uma construção, da próxima vez que aparecer uma notícia sobre uma nova descoberta científica, qual vai ser o primeiro tijolo que vai chamar a atenção? A fundação, a pergunta que foi feita, o projeto ou direto a análise estatística? A forma de avaliar o que se lê, com certeza, fica um pouco diferente.